estava preparando um dia para me falar. E já havia me falado há algum tempo, o dia seria hoje. Como eu disse, não é coincidência, justamente no aniversário de 2 anos do meu filho. 3. E prometo para meus irmãos de 3 anos, né? Antes da meia-noite eu vou tentar terminar o testemunho. Eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia no livro de Josué, capítulo 1, versículo, a partir do versículo 1. Espera. Josué, capítulo 1, versículo 8 e 9. É muito pequena a letra, não vejo nada. Todos encontraram? Esqueci o fundo da rádio. Versículo 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Meus amigos, meus irmãos, eu vou tentar resumir o máximo a minha história. Alguns conhecem por a metade, outros um pouco menos, mas por completo eu acho que nem a minha esposa conhece. A minha vida, a minha experiência com Deus começou a partir do dia do meu casamento, 13 de janeiro de 2001. Aconteceu 2 fatos que me deixaram felizes, inesquecíveis para mim. O primeiro foi meu casamento, com certeza. Em segundo lugar, foi uma palavra profética para a minha vida. Uma frase que, naquele momento, para mim, não tinha, assim, tanta importância. Eu não sabia qual é a profundidade daquela frase, mas eu levo essa frase para os dias de hoje e eu sempre lembro dela. Foi uma cerimônia, como todas as outras cerimônias de casamento. Foi um dia muito feliz da minha vida. E no final da cerimônia, quando estava eu e minha esposa saindo do altar, uma porta, o pastor tinha, os instrumentistas estavam tocando os aparelhos, aqueles hinos de casamento. E de repente ele para os instrumentos e daí o pastor, eu estava de costa para ele, eu estava indo embora. Ele diz: Marlon, Eunice, nunca olhe para trás. Eu naquele momento dei risada. De repente o pastor, por exemplo, disse uma frase para fazer algo diferente, porque afinal as cerimônias de casamento, elas são todas iguais, quase, as mensagens são quase as mesmas coisas. De repente ele disse algo mais, de repente, para deixar a gente contente, ou fazer rir. Ou seja, naquele momento, naqueles dias, naqueles meses, eu nunca mais me lembrei dessa frase. Mas depois que eu vim para a França, passado alguns anos depois, eu vim para a França, depois de 2 anos de casado, mais ou menos, no ano de 2003, essa frase começou a ter sentido na minha vida e tem levado até nos dias de hoje. Qualquer for a dificuldade que eu passasse, nunca olhe para trás. Em 2003 foi o ano que eu cheguei aqui na França. E algum dos irmãos esteve aqui no ano de 2003, que chegou em 2003, por exemplo, minha cunhada, eu sei que estava aqui, a Leonice chegou no ano seguinte. Mas 2003 foi um ano que foi uma época muito difícil na França em termos de clima. Morreram muitos velhos
aqui, por causa de muito calor, mas demais, morreram muita gente. Eu mesmo, quando vim do Brasil para cá, acostumado com o calor, eu pensei, bom, calor como todos os outros, mas estava demais, nem eu não aguentava, estava demais, morria muita gente, estava calor, e eu tive que dormir com a janela aberta, a água, ou seja, estava terrível. Vim para a França, sempre com poucas informações, com certeza vim como muitos, vim com dinheiro, mas não muito, o suficiente para ficar alguns dias. E eu vim para a França, daí acontece que eu tinha poucos recursos a nível de informação. Naquela época havia poucos brasileiros, ou seja, eu conhecia quase ninguém como brasileiro aqui. E aconteceu que não consegui trabalho naquela época, porque não tinha amigos, não conhecia ninguém, era eu e Deus, porque eu sou evangélico desde os 14 anos. E eu vim para a França, foi um desafio. Não, eu vou vir para a França, eu senti de Deus que tinha que estar nessa terra, e eu vim, foi um desafio. Eu tinha um trabalho, digamos, razoável no Brasil, assim como acredito que muitos também. Eu trabalhava no escritório, eu nunca trabalhei, hoje eu trabalho nas obras, eu nunca trabalhei nas obras, né? E vim como um desafio de uma vida melhor, de conquistar algo mais. E eu dei um título para esse meu testemunho, caindo nas armadilhas de Deus. Por que cair nas armadilhas de Deus? Porque eu fui enganado. Fui enganado como é que é? Eu vim com a intuição, como todos, de ganhar a vida, ou seja, de ganhar dinheiro, ter muitos bens, prosperar. Eu congregava na igreja no Brasil, ia todos os finais de semana para a igreja, mas quando eu vim para a França, não existia igreja evangélica brasileira, por exemplo, aqui. Pelo menos não conhecia. E eu também não estava muito interessado em saber se tinha igreja ou não tinha igreja. Eu queria vir para a França para... Pensei, bom, vou vir para a França para ganhar meu dinheiro, trabalhar, e nas minhas horas vagas eu vou ler a Bíblia, talvez vou ouvir um hino. Ou seja, em primeiro lugar, eu quero vir para trabalhar, seja de dia, de noite, de madrugada, não me interessa. Portanto, meu objetivo é ganhar dinheiro. E Deus falou comigo, você veio para ganhar dinheiro, mas não foi para isso que eu te trouxe nesse país. A prosperidade é dom de Deus, mas o que eu tenho para ti é muito maior. Primeiro, a mim. E eu cheguei nessa França, então em 2013, numa época muito quente e com pouco dinheiro, com certeza. Mas acontece que o dinheiro foi se acabando. Eu tinha pouca informação, eu dormi num hotel, despesa que os irmãos conhecem, no dia a dia, e sem trabalho, sem nada. E estava difícil, estava cada vez mais difícil. Acontece que teve um momento que estava acabando o dinheiro e eu estava reduzindo as alimentações. Estava muito... Cada dia passava, estava mais precário. Eu estava sozinho, eu iniciei dental no Brasil, eu não conseguia trabalho. Já estava passando alguma dificuldade para se comer, eu não comia 3 refeições por dia. E não havia perspectiva. Eu ligava para minha esposa, para minha mãe, para minha família quase todos os dias. E eles chorando, Marlon, venha embora porque você não precisa disso. Você tinha aqui uma vida estável, você está aí sofrendo, não precisa você ficar nesse país sofrendo, passando dificuldade. Você nem tem perspectiva se você vai trabalhar ou não, se você vai conseguir algo ou não. O seu dinheiro está acabando, você está passando necessidade. E meu dinheiro, conforme ia gastando dinheiro, cada dia que passava, eu reduzia a alimentação, já não passava até 3 refeições por dia. Tinha dias que só passava uma refeição por dia, e não era aquela refeição com qualidade e quantidade, era mesmo sanduíches, coisas simples e básicas mesmo, que estava diminuindo o dinheiro, e o dinheiro estava diminuindo, e sem perspectiva de trabalho, e nada, e minha mulher chorando todos os dias que eu ligava para o Brasil. Então, eu orava para Deus todos os dias, mas foi esse momento que Deus, é como se Deus não existisse. Deus se calou comigo. Como eu disse, eu vim para a França com o objetivo de ganhar dinheiro. Eu não vim para a França com o objetivo
de fazer a obra do Senhor. Eu era crente, mas eu pensava assim, bom, eu vou ganhar meu dinheiro, e se eu tiver tempo eu vou ler minha Bíblia com os irmãos. O que acontece é que o meu dinheiro estava reduzindo, e meu corpo também estava ficando fraco também, porque fazia muito calor, só que eu não ficava em casa. Eu corria, por exemplo, como fosse eu moro em Alfortville, no sul de Paris, da Alfortville e Châtelet, eu fazia todo esse trajeto quase todos os dias a pé, porque não tinha dinheiro para comprar ticket, não tinha dinheiro para pegar transporte, não sabia falar francês, não sabia se locomover também, então eu andava todo esse trajeto, Paris toda, a pé, porque não tinha dinheiro para os transportes, medo de se perder, e eu tinha que andar o lugar todo para conseguir uma oportunidade de trabalho. E eu saía sempre do meu quarto, fazia minha oração, mas é como se a minha oração fosse em vão. Deus não respondia a minha oração. Como se Deus tivesse calado para mim. E eu sem entender o porquê dessa razão. Não é possível, mas Senhor, eu sou desde os 14 anos, eu sou evangélico, eu aceitei a Jesus, a minha família são toda evangélica, porque isso, Senhor, se o Senhor me chamou para vir nesse país, por que o Senhor permitiu para vir para essa França? Por que o Senhor está permitindo isso para a minha vida? O Senhor, eu sou teu servo, não me deixa morrer aqui, Senhor. Deus não ouvia minhas orações, não havia perspectiva de vida, até que chegou o dia que eu fiquei sem comer o dia todo. Eu fiquei 3 dias sem comer uma baguete seca sequer nesse país. No ano de 2003 foi muito difícil. Foi muito difícil para mim. Eu orava a Deus, Deus não respondia. Como os irmãos sabem, em Paris tem várias pontes. Deus não falava comigo. Mas tinha alguém que falava comigo constantemente. Era o diabo. Cadê o seu pai? Onde está Deus agora? Ele não é o Todo-Poderoso? Você não é o filho dele? Ele não quer saber mais de você, afinal Deus não é Deus. Deus não é tão eficaz assim, Ele não quer saber nada contigo, mas sabe de uma coisa? Vamos resolver esse seu problema agora. Faz o seguinte, se joga dessa ponte. A ponte de Ivry-sur-Seine, eu sempre quando passo ela, eu me lembro. É uma ponte que não tem linhas férreas, passa o RER a cada 5 minutos. Eu parei aquela ponte porque eu estava cansado. Tanto sol, porque o meu corpo estava fraco. E o diabo falando assim, acaba com esse problema, esse sofrimento agora. Se joga dessa ponte, acaba com a sua vida, porque o seu Deus se virou as costas para você, Ele não quer saber mais de você. Se joga dessa ponte. Não há mais esperança. Acaba com esse sofrimento. Com certeza eu não me julguei, não dei ouvidos ao diabo. Eu sempre segui firme. Eu ia para casa, eu chegava em casa, eu sempre passava por aquela ponte todos os dias, porque eu tinha que ir para Châtelet, tinha que rodar Paris a pé. Tinha um momento que eu andava para Châtelet, por exemplo, eu tinha que cada 50 metros ou cada 100 metros, que a fraqueza era tão grande, ter que sentar nos bancos, naqueles bancos que tem nas praças, porque eu precisava sentar, eu parecia um velho de 90 anos. Um velho de 90 anos tinha mais saúde que eu tinha ali, forças, porque eu estava fraco, o calor e a fome e a fraqueza estava me consumindo. Deus não respondia às orações. 3 dias eu fiquei sem comer aqui nessa operação. Um dia, no meu quarto, eu fiz uma oração. É como se fosse a minha última oração. Como se fosse assim, Senhor. Conforme eu estava gastando o dinheiro, eu estava juntando moedas. Eu estava juntando moedas, porque moedas de 1 centavo, 2 centavos, ninguém quer essas moedas. O comércio não aceita, ou quando aceita não fazem cara feia, porque moedas de 1 centavo, 2 centavos é como se não fosse dinheiro. E dentro dessas moedas, eu tinha uma soma de 73 centavos ainda. Eu estava 3 dias sem comer. E nessas andanças minhas,
Esses 3 dias que eu tive que comer, eu encontrei uma igreja evangélica e eu fiquei sabendo que os cultos eram no domingo de manhã. E daí no domingo eu fiz essa oração. Eu estava com 3 dias sem comer, no meu quarto de hotel, eu fiz a oração: Senhor, olha, o Senhor conhece a minha causa, eu tenho, é tudo que eu tenho, esses 73 centavos, eu faço 3 dias que estou sem comer, estou fraco, estou sem perspectiva de vida, eu não sei se amanhã ainda vou estar vivo. Mas isso é tudo que eu tenho, Senhor. Se o Senhor tem um propósito para com a minha vida nesse país, estende a sua mão, sei comigo, porque é só o Senhor na causa. Seja feita a tua vontade, Senhor. Eu entrego, Senhor, a minha pequena oferta, mas é o meu melhor que eu tenho nesse momento. No domingo, eu fui naquela igreja, era uma pequena igreja brasileira. Na igreja tinha um culto normal. Eu não conhecia ninguém naquela igreja, não contei a minha causa, nem o meu problema para ninguém. Cumprimentei a todos, assisti o culto normal, fiz a oferta na igreja, coloquei dentro do envelope 73 centavos, que é tudo que eu tinha. E, Senhor, está aqui, essa oferta é tudo que eu tenho. Seja feita a sua vontade. Entreguei a oferta, participei do culto e fui embora. Mais um dia, mais uma noite, nada aconteceu, ouvi a palavra, aprendi a palavra. Deus não falou comigo, Deus não respondeu minhas orações. No dia seguinte, bate alguém na porta do meu quarto. Brasileiro, você quer trabalhar? Eu levantei-me daquela cama, correndo. É uma alegria enorme. Foi uma alegria enorme. Sim, eu quero trabalhar, eu quero trabalhar. Aí então venha, tem um patrão embaixo, ali no restaurante. Está procurando uma pessoa para trabalhar. Graças a Deus, desde aquele dia até o dia de hoje, nunca mais faltou pão sobre mim. Graças a Deus. Aleluia, Jesus. A partir daquele dia, Deus começou a falar comigo. Começou a falar comigo. Eu tive... Foram dias maravilhosos, felicidade, muito contente. Liguei para minha esposa, o ambiente já foi outra coisa, ela ficou contente. Não muito feliz, mas ficou feliz por fato de ter conseguido um trabalho. E essa foi a primeira parte do meu testemunho, que eu consegui o meu trabalho e que, graças a Deus, desde os dias de hoje, nunca mais fiquei desempregado, ou seja, nunca fiquei desempregado. Foi meu primeiro patrão, hoje faz 7 a 8 anos que eu trabalho com o mesmo patrão. Tenho um trabalho abençoado, graças a Deus, e está tudo bom. E depois eu trouxe a minha esposa, veio para a França, e temos 2 filhos, o André e o Davi. E a história do Davi é uma história um pouco... foi difícil para mim. Porque embora eu encontrei essa igreja, eu fiz a oferta, eu não me firmei nesta igreja. Ou seja, eu fui na igreja, fiz a minha oração, com o passar do tempo, eu fui conhecendo pessoas, amigos, mas não eram amigos evangélicos, eram amigos que gostavam da bagunça, e eu fui mais pro lado da bagunça, e, ou seja, não quis saber mais de Deus, nem das coisas de Deus, nem de igreja, e nem de nada. Acontece que eu desviei no caminho do Senhor. A Leonice já estava aqui. A Leonice me deu a notícia que ela estava grávida do meu segundo filho já. Que eu estava desviado. Ela estava já na igreja. E o dia que ela disse que ela queria o Davi, falta de sabedoria, eu disse para a Leonice: eu não quero esse filho. Eu não quero esse filho. Eu estive à porta de um divórcio, ela sabe bem, perto de uma desgraça para minha família. Eu briguei com ela, porque eu não quero que ela aborte esse filho. Eu disse a ela: aborte esse filho, porque eu não quero esse filho, o Davi.
irmãos, se o arrependimento matasse, como ditado, eu, às vezes, como já disse a alguns irmãos, naquele momento, se eu pudesse pegar uma corda no pescoço e se enforcar, pelo arrependimento que eu tenho de ter falado aquilo, naquele dia, naquela hora, eu estou arrependido. Hoje o Davi é uma vez. Mas, afinal, teve a gravidez. A gravidez foi uma gravidez muito difícil. Aconteceu que ela teve vários exames da gravidez, como normal ou pré-natal, como toda mulher tem. Aproximadamente no 7º mês, o médico constatou que o meu filho tinha uma deficiência e tinha uma possibilidade enorme de ter síndrome de Down. Aquilo que ele disse para mim foi um choque, para mim e para minha esposa, que foi uma coisa que eu não sentia os pés no chão, eu não sabia o que fazer, não sabia o porquê. Foram dias de terror para a minha vida, a vida da minha esposa também, que ela já estava na igreja e eu desviado do caminho do Senhor. Estava difícil para mim. Eu disse, Senhor, mas por que mesmo eu desviado? Eu falava com Deus, mas por que, Senhor, por que isso? Eu falei aquilo para minha esposa, que eu não queria o meu filho, mas eu estou arrependido, Senhor. Eu estou arrependido pelo que eu falei. Me perdoa, Senhor. Não permita que meu filho nasça com síndrome de Down. Não faça isso, Senhor. Foram dias difíceis para a minha vida, para a vida da minha esposa. Eu falei para minha esposa que guardasse esse segredo, que não falasse para ninguém, mas exatamente ninguém, nem o mais amigo dos amigos, contasse essa história dessa gravidez, desse problema que os médicos constataram da síndrome de Down. Ela ainda contou para a mãe dela para ajudar em oração, mas não foi contado para mais ninguém sabia. O médico disse, não podemos fazer uma análise nos últimos meses antes de nascer a criança para certificar se realmente ele vai nascer com síndrome de Down ou não. E a Leonice disse, não, eu não vou fazer essas análises porque eu quero o meu filho do jeito que ele vai ser. Se Deus permitir que ele vá nascer assim, ele vai ser assim. E o Davi nasceu. Foram feitas várias análises. Já na gestação toda foi feito mais análises acima do normal. E depois que ele nasceu, fizeram análises e perguntaram. Antes, desculpa porque eu posso esquecer algumas coisas, num culto de quarta-feira, a Leonice, que tinha frequentado na casa da irmã Kelly em Alfortville, um irmão, fez uma oração e falou uma palavra na oração, antes e durante a oração, a Leonice sorria na dor, e que... Como é que foi mesmo, Leonice? Desculpa. Bendito é o fruto do seu ventre e sorria na dor. Que é fácil sorrir quando a gente fala, mas quando Que é a gente está fácil, passando por momentos difíceis, exatamente. é difícil sorrir, mas ele falou sorria. Sorria. Então foi assim, ela recebeu aquela palavra, ela sentiu uma paz, mas não duvidando, mas tudo bem, sorria na dor, que assim seja, nós acreditamos que Deus ia fazer um milagre. Davi nasceu. E os médicos fizeram análise e perguntaram, o seu filho tem plena saúde e nada se passa com ele. Foi milagre de Deus que aconteceu para nossas vidas. Porque a medicina, temos papéis em casa, a medicina constatou que o nosso filho ia nascer com doença e hoje ele tem plena saúde. Glória a Deus, aleluia. Com a saúde para dar e viver. Grande Deus. Então, é uma coisa que, quando eu olho o Davi, a minha esposa não nota, mas o Davi é o filho mais carinhoso. O Davi e o André, ele é muito carinhoso, o Davi. Quem conhece ele bem sabe como é que ele é. E o Davi, às vezes,
às vezes não, quase todos os dias, ele me abraça e me beija. Os irmãos não sabem quanto me dói isso. Me dói porque eu tinha rejeitado ele. Antes eu falei que não queria saber dessa criança dele. Eu queria pedir para Leonice que abortasse a criança. E hoje, quando ele me abraça e me beija, sou esse arrependimento que eu tenho até hoje de ter falado aquilo. Eu vejo que o gesto que ele tem de me abraçar e o carinho que ele me dá, que para mim é acima do normal, é uma coisa que assim, me faz assim, pesar a consciência. Ele nasceu, foi curado, com plena saúde. Mas com 2 meses de saúde, 2 meses de nascimento, ele passou por um segundo problema, que não era nada a ver com o primeiro problema que os médicos falaram. Teve um outro problema, que tudo que ele comia, ele não conseguia, ele voltava, vomitava, começou a perder peso, não queria saber mais de comer, só chorava e dor, ele vomitava e diarreia. Nós pensávamos, deve ser gastro, é uma doença considerada normal, uma coisa normal, passado 2 dias passa. Deu os medicamentos, fomos ali na clínica, perto de casa, o médico gastrou, demos os medicamentos, e afinal o problema não foi solucionado. Fomos no hospital, nas emergências, ele ficou internado. E o médico, eu acho que é gastrou. Ficou no soro. E acontece que ele estava cada vez pior, perdendo mais peso, fraco, não parava de chorar. E o médico disse, vou fazer uma tomografia computadorizada porque não é normal, já passado alguns dias e ele já deveria estar bom. Os médicos fizeram uma tomografia computadorizada nele e disse para nós, para Leonice, afinal, não é gastro que ele tem, é outra coisa. Explicou a Leonice, que era como uma espécie de uma válvula que liga o estômago para o intestino, que estava bloqueado, que estava quase fechado, é por isso que a criança não comia. Começamos a duvidar do médico. Poxa vida, ele falou que era gastro, um profissional, agora ele diz que acha que não é gastro e já é outra coisa. Colocamos em dúvida da capacidade deles. Será que ele está sendo eficaz? Será verdade isso? E o médico disse para minha esposa, essa criança tem que passar por uma cirurgia, com 2 meses de idade. A minha esposa, a Leonice, ficou apavorada e eu também. Meu Deus, primeiro foram os médicos dizendo que na gestação ele ia nascer com síndrome de Down. Agora esse outro problema de 2 meses, que a criança não come, está perdendo peso, está vomitando e está cada dia pior, e o médico diz que é uma coisa e afinal uma coisa é outra coisa. Os médicos falaram que eles tinham que passar por uma cirurgia e a Leonice fala, é grave, doutor? Ela disse, o médico respondeu, toda cirurgia é grave, toda cirurgia tem seu risco de vida. A Leonice, ela chorou muito, em prantos. Eu ainda estava trabalhando porque eu não suportava ficar no hospital, e a Leonice ficou todo esse tempo no hospital, eu ia só à noite visitar. E acontece que o Davi passou pela cirurgia. E o dia que eu fui para a cirurgia, eu não tinha voltado os caminhos do Senhor. Eu fui para casa, a Leonice ficou no hospital, eu cheguei em casa e se reconciliei com o Senhor. Chorei muito, meus irmãos. Chorei muito, pedindo para Deus que o Senhor curasse. Se fosse pela vida do meu filho, que não tirasse a vida do meu filho. Que o Senhor tenha um propósito nas nossas vidas, que não faça isso, que nós estamos arrependidos, que eu pensava que tudo aquilo que ele está passando foi por minha culpa, por causa das palavras que eu proferi naquela época, que eu não queria saber dele. Que o Senhor fosse com ele, que curasse ele. Ele passou pela cirurgia
eu saía de lá do hospital, meus irmãos, e porque a Leonice ficava todos os dias, mas como eu tinha que trabalhar no dia seguinte, eu vinha para casa sozinho. E cada vez que eu saía do hospital, eu sentia uma dor muito grande, de ver o sofrimento do meu filho, porque ele passou pela cirurgia, mas ele ficou chorando demais, gritando, ele berrava lá no hospital. E eu sentia dor por ele, do sofrimento dele, compaixão dele. Eu queria que transferisse, se pudesse transferir a dor dele para mim, que eu sou o pai, porque eu não estava aguentando ver a dor dele. Eu tive uma conclusão sobre essa cirurgia, a compaixão que eu tinha para com ele, daquele sofrimento que ele estava no hospital. Deus é assim conosco também. Deus conhece o nosso sofrimento. Nós estamos chorando também com problemas. E Deus está vendo nós chorarmos. Eu estava chorando porque o Davi estava com um problema, estava passando uma dificuldade lá no hospital. E Deus estava vendo tudo aquilo. E Deus também, Ele é assim com a gente. Deus, eu não digo que Deus está chorando porque nós choramos, mas Deus quer nos ajudar também. Nós, às vezes, estamos chorando, pedimos para Deus, Senhor, nos ajuda, ser conosco. Deus quer nos ajudar. Só que basta, Ele quer nos ajudar, mas nós temos que se entregarmos a Ele. E eu senti o amor de Deus, o quanto Deus nos ama, pelo que o amor que eu estava com meu filho. Se eu amo meu filho dessa tal maneira, estou chorando porque ele está chorando, imagina Deus, que é Deus. Quando vê nós sofrendo nessa terra, eu imagino que Deus também está triste porque quer nos ajudar também. Porque se eu pudesse pegar a dor do meu filho, para transferir, para tirar a dor do meu filho, quanto mais Deus que nos ama. O meu filho hoje, graças a Deus, está em plena saúde. Já foi com esses 2 meses que ele passou para a cirurgia. Nunca mais teve problema nenhum. Tem saúde para dar e dizer. E é isso, meus irmãos. Tentei resumir o máximo meu testemunho. Um outro dia eu falo outras coisas também. Mas eu quero dizer no final que Deus tem um propósito para nossas vidas. Não é em vão, meus irmãos, que vocês estarem aqui. Não é em vão que estamos todos nós reunidos aqui no dia de hoje. Não é em vão que você está morando aqui na região de Montfermeil. Não é em vão, não é por coincidência que a irmã Cleonice veio morar aqui em Montfermeil. Inclusive, Deus manda dizer que Deus está muito feliz contigo, Cleonice, pelo fato de abrir suas portas para ter um culto aqui na sua casa. Deus está muito contente contigo. E Deus tem um propósito na vida de vocês, de cada um. E que se Ele permitiu que essa congregação estivesse aqui para ouvir a palavra do Senhor, e que vocês morassem aqui por perto, isso não é uma coincidência. É propósito de Deus na vida de vocês. Glória a Deus. Meus irmãos, Deus tem ouvido as suas orações, as vossas tristezas. Eu imagino alguns, de repente, como todos têm problemas, já algum dia das vossas vidas, tem falado, mas Senhor, por favor, me ajuda, o que eu devo fazer? Ser comigo, dá-me uma resposta, eu preciso de Ti. Mas Deus quer ajudar vocês. Deus está vendo o sofrimento que vocês têm passado, mas Deus quer ajudar, mas Ele quer que vocês dêem um primeiro passo para Ele. Entregue as suas vidas para o Senhor, e Deus vai fazer diferença na vida de vocês. Amém. Porque Deus está vendo o vosso sofrimento. Vocês, de repente, um dia, vocês estão procurando saídas
encontrando maneiras de resolver o vosso problema da vossa maneira, porque o homem é assim mesmo. Vou tentar arranjar um jeito de resolver os meus problemas da minha maneira. Mas sem Deus vocês não vão conseguir lugar algum. Deus quer vos ajudar. Deus é amor. Mas Deus quer que vocês tenham uma aliança com Ele. Faça essa experiência. Façam essa experiência. É um negócio certo. É um dos únicos investimentos que você não precisa dar nada e o resultado é positivo. É verdade, Senhor. Aleluia. Então, eu falo assim para as pessoas sempre. Faça essa experiência. Vocês têm os seus problemas. Cada um tem suas dificuldades. Querem que Deus vos ajude. Façamos um negócio. Façamos uma experiência. E vamos ver qual é o resultado. Faça um teste. Entregue as suas vidas no caminho do Senhor. Faça essa experiência. Se o resultado for negativo, vocês falam, o resultado é negativo. Mas perguntem para as pessoas, para os irmãos, se vale a pena aceitar a Jesus ou não. Glória a Deus. Qual é o resultado? Eu acredito que o resultado é positivo. Deus quer resolver vossos problemas. Mas Ele pede só uma coisa. Dê o primeiro passo. Faça essa experiência. Por favor, faça essa experiência. E depois vocês vão colher os resultados, vão ver os resultados. Aleluia. Santo és o teu nome. Eu entrego a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, irmão. Aleluia. Santo és o teu nome, Deus. Gostaria de concluir simplesmente dizendo alguma coisa. Eu tinha preparado uma coisa para os irmãos, mas acho que Deus já falou muito. Esse fim de semana, irmãos, eu aprendi uma ilustração ali em Marselha, que foi contada pelo pastor até africano.